Olá, meus irmãos, minhas irmãs deste mundo. Eu sou o Delso. O meu canal no TikTok é Veja a Verdade, um canal que tem uma nova visão para que você possa entender a verdade. Hoje estou fazendo o segundo vídeo referente por que você está aqui nesse mundo. O que você fez para estar aqui nesse mundo? Por que você tem que pagar do pecado de Adão e Eva? Por que você nasceu aqui nessa mundo de sofrimento? Uma coisa eu digo para você, porque eu também estou aqui nesse mundo. Eu recebo as mensagens dos pensamentos do Pai verdadeiro, porque eu reconheço Ele como Pai e confio Ele como Pai, não como Deus, e nem como Jeová, e nem como Ialro, e nem como esses nomes que estão dando no mundo. Todos os nomes que estão dando no mundo é um nome que está fora de nós. Até o teu nome mesmo está fora de você, está no papel. Está escrito em papel a identidade. Então, esse nome está fora. E não devemos confiar nesses nomes, porque esse nome não dá salvação. Meu nome não dá salvação. O que salva é o que eu sou, o que você é. Então, não devemos colocar outro nome na frente para você dar salvação. O meu nome que está lá fora, eu não posso colocar na frente. Eu tenho que confiar no que eu sou. Eu sou homem e sou filho daquele lá de cima. Nós temos que confiar no nosso próprio eu, nosso espírito, homem. Está dentro de você, não tem como tirar essa palavra homem dentro de você. Então é essa palavra que vai dar salvação, não o nome que está fora de você. Então hoje eu vou estar explicando para vocês por quê. E se você não viu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo para vocês verem. Se inscreva no meu canal, mostre para mais gente, porque precisamos de mais conhecimento. Porque é o conhecimento que vai te dar vida ou a morte. É o conhecimento. E esse conhecimento que dá vida tem que vir do pensamento do Pai. Primeiro vem o conhecimento, depois o pensamento para te dar salvação. Então, para você ter salvação, tem que vir do pensamento do Pai. E não se coloca outro nome na frente do Pai, porque o Pai é espiritual, foi Ele que criou. Que criou, não. Ele não criou, Ele formou o homem e a mulher. O Pai não deu nome para Ele, o nome dele é Pai. Ele não colocou o nome Deus, porque esse nome Pai está dentro dele. Ele quer que você reconheça Ele como Pai, para Ele te reconhecer você como filho. Filho é uma palavra que está dentro de você também. Você é homem, está dentro de você. Então você é filho, homem. E para você reconhecer o Pai, você tem que chamar Ele de Pai, para que Ele possa te ajudar nessa vida. Porque tem dois conhecimentos. Tem o conhecimento da verdade e tem o conhecimento da mentira. Quando você está no conhecimento da mentira, você está pelo pensamento do inimigo que está na terra. Eu estou te explicando certinho, não tem como você fugir disso. Porque você não concordar comigo que eu estou falando, você está do lado do inimigo, do lado do nome que está fora. Esse inimigo está fora. Por isso que esse inimigo que está fora, que é o espírito do erro, o pai da mentira, ele se transformou Deus. Por isso que ele se titulou como nome Deus. E não é só de Deus, outro chama ele de Jeová, Jirê, Jafá, Buda. E todo mundo dá um nome para esse espírito do mal. E vocês querem reconhecer esse espírito do mal e deixando o reconhecimento do pensamento do Pai. Pare para pensar, gente. Como que pode você chamar aquele lá de cima de Deus Pai? Como que pode você chamar ele, colocar outro nome na frente dele, chamar ele de Deus?
vocês vão pagar por isso. Porque quando chegar no fim, o Pai não vai te reconhecer. Ele vai falar: não, eu não te reconheço porque você me chamou de Deus e eu sou teu Pai. Presta atenção, povo. Vocês estão cegos. Eu estou tentando abrir o olho, a mente de vocês. Pare de falar esse nome Deus. Esse nome Deus foi um espírito do erro que Deus se titulou quando ele veio à Terra, que é Lúcifer. Lúcifer se titulou Deus desde lá do Egito, gente. O nome que vai salvar é o Pai. Não coloca outro nome na frente, gente. O mundo está perdido porque os homens, o próprio homem coloca o nome para o Pai. E nós não podemos colocar o nome para o Pai porque nós somos filhos. O Pai é maior que nós. Presta atenção, gente. Eu estou aqui para abrir o olho de vocês. Eu não quero o mal de vocês. Porque vocês são meu irmão. A partir que eu reconheço, confio no Pai, eu sou filho dele. Se vocês também chamar ele de Pai, vocês vão ser meu irmão. Agora, se vocês for chamar ele de Deus, vocês não vão ser meu irmão, porque lá na frente vocês vão pagar. Vão pagar mesmo que você morra. Você vai pagar porque você está chamando o Pai de Deus. O Pai não deu nome para ele, foi o Pai que formou o homem e a mulher. O Pai é Espírito, o nome Pai é Espírito. Espírito Santo, o nome Pai é família. Se é família, ele é nosso pai e nós somos filho. É uma família que vai ser todo mundo ser filho dele, seja homem ou mulher. Mas se você confiar nele como pai, confia nele como pai, esqueça esse nome Deus, não coloca outro nome na frente do pai. Porque quando você coloca outro nome na frente do pai, você está servindo a dois senhores. E a Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores, é um só. Esse um só é nosso Pai. Ponha na cabeça, na tua alma, o que eu estou falando. Se eu estou falando é para dar salvação para a tua alma, para o teu espírito. Quando o Filho do Homem, que você fala Jesus, que não é Jesus, é o Filho do Homem que veio à Terra, ele falou do espírito. Ele não falou dele, ele falou em espírito. Quando ele morreu na cruz, ele falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. O espírito de filho, homem, eu lhe entrego, porque você é meu pai. Reconheça, gente, aquele como pai e abandone esse nome Deus. Não se coloca outro nome na frente do pai. Se você coloca outro nome na frente do pai, você está servindo esse outro nome. É o pai que está acima do céu. Não é esse céu que nós vemos. É o céu, além desse céu. É o pai que está acima desse outro céu. Além desse outro céu. Você não vê esse outro céu, você não sabe. Existe mais ou menos de 3 camadas de céu. E o Pai é o superior, ele está acima do céu. Eu vou te explicar para vocês por que, que vocês estão aqui nesse mundo, por que, que eu e você e o mundo inteiro tem que pagar por esse pecado. O que, que eu fiz para estar aqui nesse mundo pagando esse pecado? Por que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão e Eva? Pois é, nós erramos. Se nós estamos aqui nesse mundo porque nós fizemos alguma coisa errada perante o nosso Pai, e nós estamos aqui. E hoje eu tenho a resposta para vocês. Por que que você está aqui? Porque se nós tivéssemos feito coisas boas, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos aqui.
nesse sofrimento. Nós estaríamos lá junto com o Pai, lá em cima. É, gente, lá em cima. Nós estávamos lá em cima. Se você desceu de lá de cima aqui na Terra, é porque você fez alguma coisa errada. Não há outra explicação. Por que, que tem muita gente aí que separa da família, a pessoa vai, abandona a família, porque a mulher não quer mais, o casamento não deu certo. Isso acontece com mulheres, eu não estou só falando para homem, eu também sou separado. Mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso, nunca abandonei meus filhos, nem mesmo a minha ex-esposa, somos amigos. Mas tem muita gente, por causa da separação de família, porque talvez a mulher não quer ele, ou o homem não quer a mulher, vai morar na rua. Uns vão beber, outros vão fumar, entrar nas drogas. Eu entendo. Hoje eu estarei explicando para você por que tudo isso. Vamos começar. Gente, é sério. Siga meu canal, mostre meu canal para as pessoas, para você assistir os meus vídeos. Quando você me segue, você entra no meu perfil, você vê todos os meus vídeos. Por favor, no fundo da tua alma eu te peço, se inscreva no meu canal e mostre meu canal, veja a verdade aqui no TikTok. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por que que nós estamos aqui pagando por esse pecado? Nós, eu, você e o mundo inteiro, nós éramos anjos lá em cima. Anjos. Mas como Lúcifer, porque lá em cima, gente, vocês têm que entender que lá em cima não existe nome. Lá são anjos, homem e mulher. Lá no mundo, lá em cima, acima do céu, é um mundo puro, que é coordenado, que é, como é que se diz? Como é que se fala? É o Pai que está no governo lá em cima, e é tudo puro. E lá em cima os anjos são tudo puro, não é nome, lá não tem nome. Esse nome Lúcifer, esses anjos Gabriel, é tudo mentira. Lá não existe nome, lá são tudo homem e mulher, filho do Pai. Então nós era filho do Pai lá em cima. Eu, você mulher, era anjo lá em cima. Quando eu estou falando aqui é para o homem e para a mulher, entendeu? Para o homem e para a mulher. Então, nós éramos anjo lá em cima. Mas como, vou falar Lúcifer, mas não é, quando o homem lá em cima quis ser maior que o pai, que é Lúcifer, Lúcifer, ele sabia que existia o bem e o mal. O nosso pai também sabia que existia o bem e o mal. Eram os dois que sabiam que existia o bem e o mal. Os outros anjos não sabiam. Eles eram puros. Todos os anjos são puros. Puros porque eles têm o Espírito Santo. Todos eles lá em cima têm o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que dá pureza. E nós éramos anjo lá em cima, eu e você, seja homem ou mulher que eu estou falando. Mas Lúcifer, que é o filho do pai, que é o homem, esse nome Lúcifer, ele enganou eu e você. E nós fomos ambiciosos. Caímos na lábia de Lúcifer, desse homem, desse anjo, homem. Caímos na lábia dele. Eu, você e todo mundo. Caímos. Porque Lúcifer, ele prometeu riqueza. Ele prometeu um mundo de riqueza. Ele enganou nós. E nós fomos ambiciosos. Nós tínhamos de tudo lá em cima. Mas nós quisemos ter a mais, além, porque Lúcifer enganou nós. E nós caímos junto com Lúcifer aqui para a terra. Os anjos caídos, nós viemos junto. Nós, eu, você, todo mundo somos anjo caído.
Pecamos contra o Pai. Pecamos contra o Pai. O Pai já tinha dado de tudo para a gente, mas nós queríamos mais ainda. Luxúria. Nós fomos ambiciosos e fomos enganados por Lúcifer, por esse anjo do mal. E caímos. O Pai expulsou todo mundo lá de cima, porque lá em cima não entra sujeira. O Pai expulsou, ele não matou nenhum. Nenhum ele matou, ele expulsou. Como Lúcifer já estava rodeando a terra, porque o Pai já sabia do pensamento do mal dele, porque o único que sabia que existia o bem e o mal é o Pai de Lúcifer. O Pai já sabia. O Pai permitiu que ele viesse à terra, porque ele pediu permissão do Pai, ele veio rodear a terra. Quando ele veio rodear a terra, ele viu que o mundo era vazio, escuro. Porque quando ele caiu, Lúcifer caiu à terra, ele perdeu o Espírito Santo, que era puro. E nós caímos na lábia dele, e caímos junto com ele. Só que quando nós caímos aqui na terra junto com ele, que são vários anjos, multidão de anjos caiu. Veio um anjo que estava lá em cima da terra, que era fabricante de alma, de arma, fabricante de arma, ele era, para proteger, para não entrar nada no céu. Era protegido. Só proteção, gente, não matava ninguém. Eles tinham a espada de fogo que ele fazia, esse anjo fazia a espada de fogo, para proteger, para não entrar nada de mal. Mas esse anjo também caiu na lábia de Lúcifer, desceu à terra. E esse que criou, que era criador de arma, ficou do lado de Lúcifer. É por isso que existe arma aqui na terra. Faca, tudo que tem a coisa que mata, esse anjo que está dentro do ser humano. Esses anjos que caiu são espiritual. Eles perderam o Espírito Santo e se tornaram o espírito do erro. Aí ele entra no homem e fez o homem fazer as armas. Explicado, não tem como vocês escapar disso. Essa é a realidade da verdade. E daí, quando nós caímos junto com Lúcifer, muitos anjos do mal, tipo esse que fabricava arma, tinha um anjo que era da saúde, se tornou anjo da doença, que está aqui na Terra. Estou explicando para vocês, mas vocês não sabem. Muitos, quando caíram, a multidão de anjos caiu, eu e você, muita gente, quando caiu na Terra, que viu que não era nada aquilo que Lúcifer tinha falado, você percebeu que o mundo não tinha nada, era vazio. Você se arrependeu. Você não ficou do lado de Lúcifer espiritual atormentando o povo. O que aconteceu com você, eu e você, e maioria que está aqui na Terra, que se arrependeu e não ficou do lado de Lúcifer, você se arrependeu. Aí entrou o pecado no mundo através do homem e a mulher, quando o Pai formou. O Pai formou o homem e a mulher do Espírito. O homem e a mulher eram em espírito. Espírito e verdade, eles eram puros. Não sabia nem que estava nu. Mas quando a serpente enganou o homem e a mulher, e eles deixaram de ouvir o Pai e ouviram mais a serpente, eles caíram no pecado, se tornaram de pureza, se tornaram carne e sangue. Quando o homem e a mulher se tornou carne e sangue, a cobra deu o nome do homem com o nome Adão e deu o nome para a mulher como Eva, nome de pecado. Nome de pecado. Aí começou o nosso mundo, com Adão e Eva. Nome de pecado. Ele era homem, se tornou Adão. A mulher, que era mulher, se tornou Eva. O homem era puro, se tornou Adão, se tornou pecado,
se tornou carne e sangue. E nós somos dessa geração. Nós vemos dessa geração do pecado. Que nós caímos no pecado junto. Só que você se arrependeu, não ficou do lado do Lúcifer. Lúcifer é um anjo espiritual do erro, que está no nosso mundo. É ele que está no governo do nosso mundo. E através do homem do pecado, ele penetra e, ó, na mente do ser humano, o ser humano atende ele, porque é o nome que está fora, é o nome que hoje está no sistema. Por isso que o nosso governo nunca vai mudar e não vai mudar, gente. Só vai piorar, porque é o mundo do pecado. Aí quando nós vemos da geração do homem e a mulher, quando você se arrependeu lá, quando você caiu, para você não ficar do lado do Lúcifer, para você ter uma salvação, você teve que nascer do homem e a mulher. Quando você nasceu do homem e de uma mulher, que é teu pai e tua mãe, a tua mente foi apagada. A minha mente foi apagada. Você não se lembra de nada. E quando você nasce aqui na Terra através do teu pai e da tua mãe, que é o pecado, a tua mãe e teu pai te deu um nome. Esse nome que tua mãe te deu para você, que hoje está no papel, está no registro, é o nome do pecado. É o nome do pecado que não vai dar salvação. Aí você teve que nascer de um homem ou de uma mulher. E foi apagada a tua mente. Aí você nasceu uma criancinha, sem saber de nada, mas foi crescendo através do pensamento do inimigo. Porque o nosso mundo já é maligno, o mundo, muita gente que hoje está na religião, está na mente do maligno, que não vai dar salvação, por isso que o nosso mundo está assim. E são muito mais anjos que caiu que estão nascendo ainda. É multidão, gente, vocês não sabem nem a noção de tanta gente. E muitos estão se arrependendo, estão nascendo do homem à mulher, apagado a sua mente, para você ficar nessa terra, para você escolher. Hoje na nossa terra existe dois senhores, por isso que a Bíblia diz: não servia dois senhores, só um. E nesse mundo nós tem dois senhores: o espírito do erro, que é lá da serpente, que é Satanás, e tem o espírito da verdade, que é o nosso Pai. Aqui você arrependeu, nasceu, foi apagada a tua memória, aqui você tem que reconhecer o pensamento do Pai para que você seja salvo. É o pensamento do Pai verdadeiro que vai dar salvação para vocês. É o reconhecimento e o pensamento do Pai. Primeiro você tem que reconhecer. Depois que você reconhece, é o pensamento que vai te dar salvação. Existe dois reconhecimentos e dois pensamentos. O reconhecimento da verdade, que é o Pai, o reconhecimento do Pai, e o reconhecimento do erro, que é o pai da mentira, que é Lúcifer, que ele se transformou Deus. Lúcifer se transformou Deus. E você chama ele de Deus Pai. Eu não sei por que, que você chama eles de aquele. Deixa de chamar o nosso Pai lá de cima e chama ele de Deus Pai. O Pai, quando veio à Terra formar a Terra, o homem, ele, ele fez forma de vida. Fez forma de vida. Então, para você reconhecer e ter conhecimento e do pensamento, tem que ser do Pai. Você nunca coloca outro nome na frente. Nem Deus, nem Jeová, ninguém na frente. Porque esses nomes estão fora do sistema. E são malignos. Deus, Jeová, Jirê, Judas. Judas não é, como é aquele outro lá? Esqueci. Buda, Jeová, Jafé, Ialro, Ial. Isso vocês não sabem, mas tem um nome, estão dando o nome dele de Ial e de Ialro. Não se coloca outro nome na frente do Pai. Porque quando você coloca outro nome na frente do Pai, você está servindo esse nome que você está colocando.
não vai te dar salvação. Você tem que reconhecer primeiro que você é filho daquele. Quando você reconhece que você é filho daquele lá de cima, do Pai, você começa a receber o pensamento do Pai. Porque você chama ele de pai. Quando você chama ele de pai, ele reconhece como você, como filho, e passa o pensamento dele para você ter salvação. Agora, como você quer ter salvação se você chama ele de Deus e ele não é Deus? Como que vocês não param para pensar? Quando vocês falam Deus Pai, vocês estão servindo a dois senhores. Deus Pai, vocês estão servindo a dois senhores. Isso tem que ser, você tem que reconhecer e confiar só num, que é o nome Pai. O nome Pai é família. O nome Pai é Espírito Santo. É um Espírito da verdade. É o pensamento que vai dar salvação para você, para mim e para quem chama Ele de Pai. Quando você chama Ele de Pai, te reconhece como filho. Mas se você colocar outro nome na frente dele e chamar Ele de Deus Pai, Ele não te conhece como filho. E você vai perecer. Como lá no começo ele avisou o homem e a mulher que não era para comer do fruto que eles iam perecer. Perecer é morrer, se você não sabe. E hoje é a mesma coisa. Se você não reconhecer ele como pai, somente de pai, e ficar chamando ele de Deus Pai, vocês vão perecer. Larga desse nome Deus. Todos os nomes que estão na terra são títulos. Deus, Jesus, Jeová, seja o nome que for que estão dando. O homem que está dando esse nome. Maldito do homem que confia no homem. Você não tem que confiar no homem. Eu sou homem, mas eu estou falando do Espírito. A palavra filho está dentro de você. A palavra pai está dentro de você. E a palavra pai está dentro daquele que está lá em cima. Ele nunca foi Deus, ele é pai. Ele nunca colocou outro nome na frente dele. Lá não existe registro para colocar outro nome. Ele é o pai em espírito. Não coloca outro nome na frente, gente. Porque você coloca outro nome na frente, você não reconhece o pai. Então eu estou explicando para vocês por que, que eu e vocês estamos aqui. Nós pecamos desde lá de cima, por causa da ambição. E Lúcifer fez que nós caíssemos aqui. Mas quando nós caímos nesse mundo, nós vimos que não era nada aquilo, a terra era vazia. Eu e você, todo mundo que está aqui na terra se arrependeu. Não quis ficar com Lúcifer aqui na terra, do lado dele, gente. Vocês não quiseram, nem eu quis ficar do lado dele. Mas nós temos que pagar o pecado que nós fizemos. Deixar o pai por causa de ambição. Isso o inimigo também fez, o Lúcifer. Nós tivemos uma. O pai deu uma chance para nós nascer de uma mulher, de um homem a uma mulher, e foi apagado a tua memória. Aqui na Terra você está preso no mundo do mal. E você tem que escolher, porque vai chegar mais tarde que o pai vai colher o joio e o trigo. Se você for trigo, você está salvo. Se você for joio, não vai estar salvo. O joio vai ser queimado em fogo. Gente, quando fala fogo, é uma coisa que mata. O fogo é uma coisa que mata. Quando chegar o fim, quem vai matar o povo é o fogo. A primeira morte foi água. O pai lá de cima prometeu para Noé, porque não é Noé, é o homem, ele prometeu para o homem. Noé é uma palavra que eu falo para vocês que é palavra nome de pecado.
Nosso nome é nome de pecado. Quem deu nome para você foi teu nome. Quem deu nome para mim e que deu nome para você foi teu pai e tua mãe. E teu pai e tua mãe que está aqui é pecado. O teu nome é pecado. Não dá salvação. E não tem como fugir do que eu estou falando. Então, gente, nós temos que reconhecer e confiar naquele que é Pai. Como que pode você chamar nosso Pai de Deus? Pare para pensar, eu fico indignado com vocês. Porque se vocês ficam chamando ele de Deus, quando você chama ele de Deus, você não é meu irmão. Eu não te conheço como irmão. Porque eu sou filho do Pai lá de cima. O Pai, eu confio nele. E vocês não largam desse nome, Deus. E vocês vão perecer, sinto muito. Não estou aqui para assustar ninguém, eu estou aqui para abrir o olho de vocês, que vocês têm duas escolhas. Tem dois senhores aqui na terra, vocês têm que escolher. Gente, a Bíblia, deixa eu ver a Bíblia, onde que está aqui. Essa Bíblia, nada mais, nada menos que esse livro aqui, ele não é a Bíblia. Ele é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore que estava lá na época, hoje ela é espiritual. Isso aqui é espiritual. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que aqui está escrito que você, aqui está escrito que você escolhe o bem e o mal, que você escolhe a bênção e a maldição, que você escolhe a vida ou a morte. Aqui é a árvore do conhecimento do bem e o mal. Quem é o bem? É o Velho Testamento, que é o nosso Pai. É o nosso Pai. E o Novo Testamento é o Filho. Quando eu falo Filho, é o Lúcifer. É o Lúcifer. É o Pai e Lúcifer, seu filho que rebelou contra ele. A árvore do conhecimento do bem e do mal é esse aqui. A árvore do conhecimento do mal, bem e o mal. É o Pai que está contra a rebelação do Filho, que é Lúcifer, que rebelou contra o Pai, mentindo para nós estamos aqui pagando. Aí vocês estão escolhendo ficar mais do lado do Filho, que é o Novo Testamento, do que o próprio Pai. Vocês não reconhecem o Pai, vocês reconhecem o Filho, que é esse próprio Deus. Por isso que na Bíblia está escrito Deus, porque é uma enganação de Lúcifer. Ele enganou você. Em vez de você escolher o Pai, vocês estão escolhendo Deus. Pare para pensar, gente. Isso aqui não é Bíblia. É um livro que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui existe o conhecimento, que é o Velho Testamento é o Pai, é o conhecimento do bem, é o pensamento do bem. Aqui, o Novo Testamento, é Lúcifer, seu filho Lúcifer. É o conhecimento, o pensamento dele que vai dar morte. É isso que vocês querem. Você pode ver que em muitos lugares não existe a palavra Deus, só existe a palavra Pai. É a verdade. O Pai Nosso, olha o Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós a vosso Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos inimigos. E não nos deixa cair em tentação, mas livre de todo o mal. Assim seja. Amém é uma palavra maligna. Então,
O Pai Nosso já está dizendo, não está falando Deus Pai Nosso, está falando Pai Nosso. E lá em Mateus capítulo 23, 9, se não falha a minha memória, está escrito lá, o único Pai Nosso é aquele que está acima do céu. Lá está escrito no céu, mas é acima do céu. Lá está escrito céu, mas é acima do céu. Esse céu que nós vemos aqui é um só, tem mais céu. É acima, o Pai está acima desse céu. A Bíblia tem engano, gente. Vocês têm que começar a pensar. Eu estou explicando para você que a Bíblia nada mais é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá desde o começo. É o filho contra o pai. Quando eu falo filho, não é Jesus é maligno. Jesus é maligno. Quem esteve na terra aqui foi o filho do homem. Nasceu do homem a mulher, que é a Maria, e de José, ele nasceu filho homem. Por isso que pode ver na Bíblia, procurar que tem. Jesus é uma enganação. Aqui são enganação e tem verdade. Você tem que escolher. Por isso que a Bíblia diz que você tem que analisar a Escritura. Está escrito, gente. Analisar, examinar a Escritura, está escrito. Porque nela contém a vida e a morte. Agora você escolhe o pai ou o filho, Lúcifer. É isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui, em toda a tua casa. Agora leia e reconheça o pensamento do Pai verdadeiro. Porque aqui há dois reconhecimentos e dois pensamentos. Escolha você. Você que chama o nosso Pai de Deus, presta atenção, analisa. O único que vai dar salvação é o Pai, é o nome Pai. Por isso que está lá escrito em Êxodo, está escrito assim, eu sou o que eu sou. Aí ele falou assim para Moisés, vai lá e fala para o povo de Faraó, eu sou o que eu sou. E aí ele repetiu, vá. Eu repito, vá e diga que eu sou o que te mandou. O que é esse eu sou que eu sou, gente? Esse eu sou que eu sou é o Pai. Quando você reconhece ele como filho, o Pai está falando lá em cima, eu sou seu Pai. Eu sou o seu Pai. E nós carregamos essa palavra eu sou. Eu sou. Você carrega com você. Você, homem, mulher. Você carrega essa palavra eu sou. O Pai diz eu sou o que eu sou. O que ele é? Pai, gente. Ele não é Deus, ele é Pai. Eu sou o Pai de vocês. Eu sou o que eu sou. Ele é o que ele é. O Todo-Poderoso, o Pai que tem muitas coisas para dar para nós. Vida com abundância. Aonde não vai ter dor, sofrimento e morte. É o Pai, gente. É esse o eu sou. Quem veio na terra não foi Jesus, foi o Filho do Homem. E esse Filho do Homem desceu eu como eu sou. E nós carregamos esse nome quando você chama ele de Pai. Você está falando assim, eu sou o teu filho. Você carrega esse eu sou. Quando você reconhece ele como pai, você carrega esse eu sou. Se alguém perguntar para você, quem é aqui, o teu pai? Você fala assim, eu sou o filho do Pai vivo. Aquele que está acima do céu. É assim, gente. Não é Deus que vai dar salvação para vocês, não. Deus, ele vai dar morte. É o Pai que dá salvação. Não coloca outro nome na frente, cara. Não coloca outro nome na frente do Pai. Se você colocar outro nome na frente do Pai, você está servindo a dois senhores. Você
está servindo Deus e Pai, servindo a dois senhores. É só um só que vai te dar salvação. É o Pai, aquele que teve na terra, que formou o homem e a mulher. Ele não tem nome, ele é um espiritual, ele é o Espírito puro. Esse Espírito, o nome dele é Pai. A Bíblia diz que só há um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é Pai. Ele está acima de todos os nomes que nós somos filhos. Gente, mostre meus vídeos para as pessoas. Me ajude. Me ajude a anunciar a verdade. Não é pregar, não, gente. É anunciar. Quando você fala pregar, você está pregando algo na parede, alguma coisa, você está fixando. Não é pregar, é anunciar, gente. O povo está enganando vocês. Você acha que o nosso mundo não é um mundo de enganação feito pelo homem? E tudo que eu estou falando é de Espírito, vem do Pai. Palavra viva. Espírito é uma palavra viva. Pai é uma palavra viva. Filho é uma palavra viva. Está dentro da gente. Agora escolha certo. Abandona esse nome Pai, gente. Não coloque esse nome de Deus na frente. Não coloca. Não coloque esse nome de Deus na frente. É Ele que está dando sofrimento e dor aqui na terra. Ele é o pai da mentira. Não coloque esse nome de Deus na frente. Na frente do Pai. Não coloque esse nome de Deus na frente do Pai. Fala somente Pai. Abandone esse nome. Fala direto com o Pai, por isso que está escrito na Bíblia. Entra em teu quarto, fala com o seu Pai em secreto. Gente, para pensar, gente. Não fica pelo pensamento do seu próprio eu, de você mesmo. Escute o que eu estou falando em espírito, receba em espírito da verdade. Fala assim, eu recebo a palavra do Pai em espírito e verdade. Aí você começa a entender o que o Pai está te falando com você. Um grande abraço para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Meu canal no TikTok Veja a Verdade. Eu tenho um canal no YouTube também que é @pensamento do Pai Verdadeiro. Se inscreva no canal, por favor. Guarda essas mensagens na tua alma e no teu espírito. Eu peço que o Pai lá de cima abra o entendimento de vocês através do Espírito dele, da verdade. Que vocês recebam esse Espírito da verdade quando vê o meu vídeo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, que vai ser o terceiro vídeo. Eu tenho muita coisa para explicar para vocês, que vocês não sabem. Até mais. Vejo vocês no próximo vídeo.